Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui num programa de estreia, agora Arena Pai Kleber Esportes, a gente adentrando outras variantes, outras variáveis e outras nuances. Estamos aqui com os cronistas ilustres, muitos já conhecem aqui o Eury Benevento, tá aqui, salve, galera. Né? Rogério Custódio também fazendo parte da mesa, e tá aqui o Rodrigo Atração também, corintiano roxo, mas uma mentalidade super avançada. Vamos falar do Corinthians, que o Corinthians tá um problema seríssimo, e a gente vai falar de muitas coisas aqui, de muita situação que está acontecendo dentro do esporte, do futebol, só que de uma forma muito mais realista, não fanática e nem clubista. Se você está procurando um programa esportivo, diferenciado, com uma dinâmica e com uma temática diferente, então você achou aqui no Arena Pai Kleber Esportes. E a gente vai estar sempre aqui quinzenalmente falando, debatendo, trazendo o melhor do futebol. E a gente vai começar já pautando um assunto que todo brasileiro deve estar de cabelo branco, ou também não, que é sobre a seleção brasileira, o atual estágio e estado não só do futebol brasileiro, mas também da seleção brasileira. Eu acho que muitos assistiram o último jogo da seleção, vem acompanhando o desempenho dela na Copa América, e o desempenho dela vem sendo não satisfatório, além de vexatório. Eu, Kleber, tenho uma opinião em particular, não querendo queimar, eu sei que tudo precisa de um tempo, mas devido à grande vivência de futebol, já ter participado de torcida organizada, ter frequentado estádio, eu acho que o Dorival Júnior não é técnico para a seleção brasileira. Né? A gente vai debater aqui na mesa, já vou passar a palavra para os nossos cronistas. Não acho que ele é técnico para a seleção brasileira. A seleção brasileira, ela não tem um padrão tático faz muito tempo. A gente não sabe mais quem são os 11 titulares. Piorou os reservas. Não dá para você ter uma noção de como o Brasil joga. O Brasil pode fazer uma partida maravilhosa, como pode se afundar. E arrisco a dizer, não sei se vocês estão de acordo com a minha opinião, vamos ter muita dificuldade para classificar para a Copa. Tá? Vamos ter muita dificuldade. Tudo bem que é uma seleção grande, tem camisa, tem tradição, mas no futebol moderno, só isso não basta. O que a gente viu ontem diante da Colômbia, com um jogador de quase 34 ou 35 anos, que é o James Rodrigues, que só fez um campeonato bom pelo Real Madrid, e uma Copa mediana em 2014, colocar uma seleção brasileira de jovens no bolso. Né? Então vamos abrir aqui com o Eury dando a palavra dele. O que você acha desse momento da seleção brasileira aí? Cara, a palavra acho que é um momento pífio, né, cara? Porque tudo que a gente já viu da seleção e hoje o jeito que tá, eu acho que já começa errado nessa troca de técnico, né? Quando o Tite saiu, aí aquela promessa de um técnico que ia vir, aí não vinha, vem, não vem. Aí a seleção, a CBF, e a gente reclamava do Tite, hein? Sim, cara, e a CBF com medo de trazer alguém de fora. Cara, para com essa palhaçada de que não pode ser... só precisa ser técnico brasileiro, nunca teve técnico... Cara, você tem que se modernizar. Você traz os caras da Europa, você só convoca jogador que tá na Europa, mas você coloca um técnico que joga Brasileirão. A seleção brasileira você vê jogando, cara, lembra muito os times do Brasileirão, que assim, não sabe muito o que fazer, chutão pra frente. E aí você vê que os caras, assim, só levam os jogadores da panelinha. Tem jogador que tá jogando o fino da bola e faz tempo e não é lembrado nunca, porque dependendo do time que ele tá, ele não é levado, que nem quando era o Tite, ele tinha os preferidinhos dele. Aí entrou o Diniz, os preferidos dele, outra. Como que você põe o Diniz como técnico da seleção e técnico do Fluminense ao mesmo tempo? Então assim, eu acho que começou aí. Aí depois, eu acho que foi precipitado a vinda do Dorival. Acho que o Dorival estava num momento crescente no São Paulo. Deveria ter ficado no São Paulo. Perfeito. Aquela coisa meio paizão dele e tal. Então assim, eu acho que começou errado aí. Na saída do Tite, da transição do Tite pra cá, a seleção ela se perdeu demais. Assim, já estava perdida. Mas ainda tinha um certo rumo. Depois disso, eu acho que ela perdeu muito rumo. Porque você falou, hoje a seleção não tem uma cara. Não tem. Você não sabe, você fala assim, quem é o 10 da seleção? Você pergunta pras pessoas, talvez elas não saibam quem usa a camisa 10 da seleção hoje, entendeu? Ficou meio banalizado, né? Sim. Tá de acordo, Rogério? Dá sua palpite aí pra seleção. Tô de acordo e de acordo também com a opinião que eu ouvi falar do Ronaldinho Gaúcho esses dias, do Romário. Nossa. É desanimante, né? Não tem esperança. A gente não tem esperança nessa seleção. Não tem esperança. Tá muito triste. Acabou a jogada de tabela, jogada de ataque rápido. Os cruzamentos dos laterais não tem mais. Não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Acabou padrão. Isso aí. Acabou. Então é sem esperança. A verdade é essa, não tem esperança. É assistir o jogo sem saber o que vai acontecer, né? Não sabe. A gente sabe, né? Vai perder ou empatar, né? Ganhar nunca ganha, né? Só fica nessa. Lamentável. E aí, Rodrigo? Diga aí. Bom, ainda até dentro da linha do Euris, né? Eu digo assim, que não tem uma ideia, a CBF ela não tem um conceito, porque ela vai de um Diniz
para um Dorival. Então ela não tem uma ideia do que ela quer para a seleção. Então não tem um conceito montado. Eu acho que assim, seleção, desde que eu acompanho, sempre foi merecimento. Por merecimento, hoje o técnico da seleção teria que ser o Abel Ferreira, do Palmeiras. Ah, concordo. Entendeu? É o que apresenta maiores resultados. Ah, mas o Abel, talvez ele não fosse querer. Por que ele não fosse querer? Porque tem intervenção. Se ele puder trabalhar tranquilamente, tendo liberdade para escalar os melhores e principalmente convocar aqueles que são os melhores, com certeza ele iria topar. Então hoje a gente roda, como a gente até conversou aqui nos bastidores, e acabamos ficando refém da mesma pessoa. Ou seja, sem o Neymar, a seleção cai muito no nível técnico. Perfeito. Né? Então a gente cai naquela roda gigante, somos dependentes de um jogador só. Né? Porque você vê várias vezes que a seleção tava. Vários jogadores jogando bem no Campeonato Brasileiro mesmo, e até fora. Aí sempre Daniel Alves, Marcelo, Marquinhos. O cara joga ou não, o cara vai pra seleção, porque já fazia parte. Sim. Que nem nessa última Copa, quando o Tite levou o Daniel Alves, que não fez sentido nenhum, que ele não tava jogando em lugar nenhum. Eu concordo. Então, tipo assim, aí você, que nem você falou, não escolhe os melhores. Sim. Então, assim, já que vamos pegar um técnico brasileiro, um técnico que tá jogando no futebol brasileiro, no caso, né? Que tá trabalhando no futebol brasileiro. Aí eles olharam lá. Quem foi o campeão brasileiro? O Abel. Tinha que ser chamado o Abel. O Abel e outra. Não é porque eu sou palmeirense, mas, tipo assim, se você pega todos os tempos, dos últimos anos aí, as competições, então você tem que olhar, pô, quem chegou nas cabeças aí? Então, se não é o Abel, tá, quem tá em segundo foi o Felipão no Atlético Mineiro. Até porque o estilo de jogo do Diniz é um estilo de jogo que leva muito tempo para você adaptar. E a seleção, você não convive direto. Não. São tempos esporádicos. Você não tem muito tempo para treinar. Então você tem que convocar, você tem ali 15, 10 dias de preparação e já tem amistoso, torneio. E o esquema tático do Diniz que ele implanta é um esquema que requer meses de treinamento. E o Brasil não está preparado ainda para isso. E ele sendo técnico de outro time também. Não dá para conciliar. Você não tem conflito de isso interesse, aconteceu lá atrás cara? com o Luxemburgo, na época que ele era do Corinthians. Como que não vai ter conflito de interesse, né? Se Com você certeza. pega um cara que tá disputando o brasileiro ali também, tinha um monte de jogador, tipo assim. Aí você pensa, pô, se ele levar os jogadores do time que ele tá trabalhando, Sim. ele vai estar puxando o saco. Sim. Se ele levar dos adversários direto, vai falar, pô, vou enfraquecer meu adversário. Então, é conflito de interesse. Isso não cara. existe, concordo. Eu vou um pouco mais além. Você que tá vendo esse programa aí e vai aprender um pouco de futebol com a gente, vocês estão vendo numa roupagem diferente, né? Que não tô religioso. A gente tá mostrando um outro lado nosso. Brasil, tá? A seleção brasileira, antes de 1950, não era nada no futebol. E se vocês começarem a observar, começarem a pesquisar, pesquisem. Antes dessa época, muitos técnicos estrangeiros migravam pro Brasil. Esses técnicos estrangeiros, italianos, argentinos, uruguaios, fizeram, tá? Holandeses inclusive também, fizeram o futebol brasileiro. A partir de 1958, com a primeira Copa, o Brasil começou a ser reconhecido no mundo. Mas, por que eu tô falando isso? Como o Eury citou, precisamos de técnicos estrangeiros, porque a gente não tem mais formação de técnico aqui. Você é sempre os mesmos, Luxemburgo, Filipão, roda pro Cuca, e vai pro Celso Roth, sai do Celso Roth e vai para aquele... vai pro Diniz, e aí do Diniz vai pro Renato Gaúcho e não sai disso. Esse Kudê que foi pra Espanha e depois voltou escorraçado, que tá no Inter agora até fazendo um trabalho interessante, vamos falar do Inter também um pouquinho aqui, que é um time que eu acho que vai dar trabalho esse ano. Então, pegar os estrangeiros e trazer de volta. Trazer essa mentalidade vencedora, que hoje o futebol é competitivo, já que a gente não tem mais o futebol arte, como o Rogério citou, tabela, infiltração, cruzamento. O nosso lateral não dá um cruzamento, Rogério. Não dá. O nosso lateral não consegue dar um cruzamento certo para a área. Nós não temos um cabeceador bom. Não. Um lateral que cruza a bola com eficácia. Um meia esquerda que consiga finalizar um passe de bola. O Neymar não conta, porque o Neymar, mal ou bem, ele sabe jogar muita bola. E faz falta para a seleção sim. Quem falar que não é clubista. Entendeu? Uma zaga fraquíssima. Que eu não sei o que o Militão tá fazendo na seleção brasileira. E o Marquinhos também, né, meu? E o Marquinhos, então, o já Marquinhos deu. também é um cara que não Já falei. deu. Ele já teve muitas Entendeu? Já passagens passou. pela seleção. E esse goleiro aí, esse Alisson, ele não passa segurança nenhuma, gente. Não, nenhuma. Então, aí você Goleiro titular leva, tinha que você ser o leva o Ederson. Rafael em ótima fase, leva E o não, Éder. foi o que vocês estão falando, não é os melhores. Então. Não é os melhores. Você tira o cara do São Paulo, você enfraquece um time ainda. Exatamente isso. Então eu convido vocês a fazerem uma pesquisa. Os técnicos estrangeiros moldaram a mentalidade do futebol no Brasil. Nós precisamos fazer isso.
O Abel era para estar na seleção em larga escala. Com certeza. Ele ganhou o Brasileiro, ele ganhou o Libertadores, ele ganhou tudo Todos. que foi possível e dificultou muito a vida do Chelsea quando foi para a final do Mundial. Sim. Dificultou muito. Eu vou fazer aqui uma rodada com vocês, uma votação aqui. Qual jogador do Palmeiras era assim muito conhecido antes da era Abel? Olha, muito conhecido eu não digo, mas em média um pouquinho, mas ele elevou muito o patamar desse jogador, eu diria o Dudu, só. Somente o Dudu. Você é palmeirense. O Dudu também. Então o Palmeiras, o Abel mudou o patamar do Palmeiras em matéria de continuidade e regularidade. Correto? Agora vamos lá. Outra votação. Técnico ganha jogo? Dependendo, ganha sim. Com certeza, na minha opinião. Exemplo, ganha Jorge Jesus no Flamengo 2019. Abel também, né? Porque Sim. Quanto tempo um técnico brasileiro não faz um trabalho bom? Ó, eu vou falar até um que é polêmico, que tem gente que não gosta, que vive falando que ele tá ultrapassado e tal, mas que ele vem nas cabeças nos últimos anos, a galera esquece, se chama Luiz Felipe Scolari. Que o ano passado ficou em segundo no Brasileirão, em 2019 tirou o Palmeiras semifinal de Libertadores, semifinal em 2018 com o Palmeiras, depois contra, né? Então, assim, eles vêm brigando e todo mundo colocava ele como ultrapassado. Ultrapassado. Então, por incrível que pareça, um dos técnicos brasileiros aí dos últimos, além do Dorival, que foi campeão da Copa do Brasil, eu diria Felipão, cara. Apesar da galera ter um ódio do Felipão por causa do 7-1, só que de lá pra cá o Felipão ele continuou trabalhando, né? Ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2018, foi pra semifinal de Libertadores em 2018, aí 2019... Tem o trabalho do Atlético Paranaense também. Então, Foi muito Atlético bom. Paranaense Foi muito em bom. 2019. Sim. Aí 2022... É que o brasileiro tem memória curta, né? Com o Atlético Paranaense, 22, né? E 23 com o Atlético Mineiro. Perfeito. Chegou... Cara, o ano passado, se o Brasileirão tivesse mais 2 rodadas, era capaz de ele ser campeão brasileiro. Ter sido Porque campeão. ele tava muito perto do Palmeiras. E ele chegou muito perto. Então, assim, você pensa, um cara com 70 e poucos anos, sendo ali ainda um dos melhores técnicos do Brasil, mas tem essa birrinha com ele, porque ele perdeu no 7-1. Só que esquece também que ele foi o último que foi penta. Foi campeão, O último que exatamente. ganhou uma Copa. Qual a sua opinião com relação a essa coisa de técnico brasileiro não tem feito um trabalho interessante nos últimos anos? Eu acho que o que está faltando no nosso técnico, né, nos nossos técnicos, é um processo de reciclagem, tá? De estudar mais, de conhecer mais sobre tática. Vou te dar um exemplo aqui que talvez não passou pela cabeça de vocês. Um técnico que passou pelo Corinthians, foi razoável para mal, e hoje ele levou uma Albânia para uma classificação da Eurocopa, Silvinho. E o único Concordo. técnico que ganhou do Palmeiras nos últimos 13 jogos com O Abel só perdeu pro perdeu pro Corinthians na Silvinho. mão do Silvinho. Você entende? E deixou o Corinthians na Libertadores. E deixou Vai o em todo Corinthians lugar, na hein? Libertadores. Então, assim, é um cara estudioso, mas que não tem mídia, não tem marketing, entendeu? Então, o que tá faltando pros Foi técnicos tirado de brasileiros, louco, né? para os técnicos brasileiros, é o maior estudo, maior capacidade, maior tempo de aprendizado. Os europeus vêm aqui e estão deixando legado. O legado do Jorge Jesus é inegável. O legado que o Abel Ferreira vai deixar é inegável. Então você tem um Pedro Caixinha no Caixinha Bragantino. É, o fazendo um grande Voivoda trabalho. lá no O Voivoda Fortaleza. no Fortaleza. Aquele que saiu do Botafogo, aquele português também é muito bom. Sim. Sim, Deixa eu Luiz botar com- Castro, com o Luiz Castro. E o Botafogo já tem um outro português que já está fazendo um outro ótimo grande trabalho. Você entende? Então, os nossos técnicos, inegavelmente, estão ficando para trás. Você Os entendeu? argentinos estão na nossa frente. Sim, os argentinos hoje De estão na técnico, nossa né? Em frente. matéria de técnico. Estão na nossa frente. Você pega o técnico do Uruguai. Então, assim, o Uruguai está apresentando um grande futebol, um técnico já de uma certa bagagem, e o nosso É técnico louco, Bielsa. é o Louco É Bielsa, isso aí. já tem uma bagagem, e aí você vê, ele se atualizou e os nossos técnicos brasileiros não conseguiram E o se Louco atualizar. Bielsa já dirigiu grandes times na Europa, hein? Sim, E sim. muitos jogadores lá gostam do estilo dele, né? Sim. Então, assim, o que tá faltando, eu acho, para os nossos técnicos é a questão de estudar mais, humildade, sabe? Baixar a poeira, entender que o momento é outro, que o momento são dos estrangeiros, o momento são dos europeus, e procurar trazer coisas novas, sabe? O técnico brasileiro, eu costumo dizer que ele trabalha já com o prazo de validade. Então, porque ele tem medo de perder o emprego, Ele então faz ele o já básico, monta aquela é caixinha verdade. e já monta o básico, entendeu? Então, aquele 4-4-2 tradicional, E não ou sai 4-3-3, ou um 5-3-2-1. Defesa, retranca. Retranca e vamos garantir o Cera, resultado, né? entendeu? Vou falar pelo próprio técnico aí, os técnicos que passaram pelo Corinthians, quase nenhum deixou nenhum legado. O melhor técnico sério, que né? passou pelo Corinthians nos últimos anos, estrangeiro, Vitor Pereira, querendo ou não. É. A gente Fazer tava... os caras correr. Pode falar, dá a sua palavra aí, Rogério, referente a isso. Se o técnico brasileiro deixasse de ficar dependendo de talento da jogada individual dos jogadores brasileiros,
ia dar certo. Porque hoje não tem mais talento, né? Não tem. Então, E tem que fazer- resolvia, né? Resolvia, na verdade. Hoje o estrangeiro quer fazer tática. E a tática tá prevalecendo. Tá prevalecendo. É isso. Na sua opinião, quem tem a melhor tática hoje, então prevalece dentro do futebol. Acredito. É isso aí. Eu acho que dois técnicos brasileiros que também tiveram destaque, o Diniz, sendo campeão com o Fluminense, Sim, e perfeito. o próprio Dorival também, que Sim, ele tirou sim. o São Paulo de um patamar esquecido para trazer o São Paulo de De volta, volta, verdade. para brigar. Bem Mas rápido. o Diniz, eu acho que assim, se o Diniz, ele tem aquele altos e baixos, né? Porque ele teve vários. A galera costumava falar que ele era uma coleção de fracassos, né? Porque Isso. vários clubes que ele passou não conseguiu ser campeão no São Paulo, ele tava com um time forte, de repente o time começou a perder. Ele conseguiu Então- perder com o São Paulo liderando por 20 então. pontos. E aí você Impressionante. pega, aí você pega ele no Fluminense, você via que o Fluminense, apesar de ter sido campeão, não era esse timaço todo. Verdade. É que aí deu tudo certo, né? Lógico, tem a qualidade do trabalho dele também. Contou com uma pitadinha de sorte do pitadinha de Ener Valência sorte, ter perdido entendeu? aquele monte de gol na semifinal da Aquele Libertadores. jogo da semifinal, cara, o Inter jogou muita Muito mais que o bola, Fluminense. muito mais. Mas é o que você falou, o Valência, a culpa toda na conta dele. Então, assim, você pega a sorte. E outra, você pegou um Boca completamente Segurado. esfacelado. O Jogo Palmeiras só, perdeu jogar pro Boca como porque... os outros times jogavam, como o Corinthians, ida e São Paulo, volta, né? volta, hoje é um jogo só. É impressionante, né? O Boca conseguiu chegar numa final de Libertadores empatando todos os jogos. Eu nunca vi isso na minha vida. Futebol ridículo, cara. Fraco. O Boca Júnior, não é porque tirou o Palmeiras, mas assim, cara, se teve 17 minutos de bola rolando naquela semifinal aqui no Sim. Allianz Parque, foi muito. Não, eles pararam Então, o jogo, assim, eles não estavam no jogo. teve total. futebol ali. E aí, tipo assim, cara, isso pra mim é uma coisa que é absurda. É, né? o anti-esporte, Aí, né? aí você pega um time completamente ruim, porque o Fluminense, o Boca tava. O pior Boca, talvez, que eu tenha Sim. visto jogar na vida. Então, assim, deu tudo certo pro Diniz. Aí ficou aquele negócio. O Diniz. Aí eu lembro disso, o Diniz foi pra seleção, cara. A Globo meteu uma chamada assim: dinizismo tá on. A É. Globo falou isso. Verdade. Mano, um Concordo. cara que tava como Concordo. interino na seleção, você vai chamar o cara de dinizismo, cara? Não, o Brasil. Esquecemos um nome, hein, que chegou a ser técnico do Brasil. O Ramon. O Verdade. Ramon chegou a ser técnico do Brasil. Gente, é um absurdo, muito fraco. O Um Ramon. desempenho Que técnico não conseguiu muito fraco. levar o Brasil para as Olimpíadas. Muito fraco. Nós estamos fora Muito fraco. das Olimpíadas. Isso é uma coisa E que uma a gente seleção que ganhou medalha de ouro recente, né? falou da questão da categoria de base mesmo. Então, assim, nem na categoria de base o negócio tá organizado. Pra você não conseguir ir pra não conseguir classificar pra Olimpíada. Pra Olimpíada. Ó, eu vou pegar uma pauta já pra gente entrar nesse assunto, já pra gente começar a ir pros clubes. Uma votação aqui. Se vocês fossem o Dorival, eu já tenho a minha opinião formada. Vocês continuariam o trabalho estabelecido de títulos no São Paulo pra ganhar mais títulos, já com uma base forte, com um trabalho entrosado, ou você pegaria essa bomba da seleção brasileira? Eu continuaria no São Paulo, porque o São Paulo, na minha opinião, tem uma boa base, um bom time e vai brigar na Libertadores. Ele poderia expandir o nome dele e se tornar ídolo no São Paulo. E mata-mata é diferente, né? O mata-mata você não precisa ter tanto elenco para pontos corridos, por exemplo. Então, assim, no mata-mata você conta, que nem você falou, você conta com a sorte, você conta que de repente o momento do outro time não é melhor. Existe uma série de fatores que pode fazer seu time mata-mata passar. tanto como o Corinthians mesmo que em uma fase chegou na semifinal de Copa do Brasil, Correto, semifinal de sim. Sul-Americana, né? Correto. Então, assim, eu acho que o Dorival, talvez, ele deve ter visto alguma coisa que a gente não viu. Você que é um cara que tem mais conhecimento de lá de dentro de São Sim, Paulo, sim. talvez ele olhou assim, mano. Porque assim, a gente sabe também que o São Paulo também contou com um pouco de sorte na Copa do Brasil. Foi bem. Foi bem. Eu acho que os dois jogos chave pro São O Paulo. time campeão precisa de sorte, né? Também, óbvio. claro. Eu acho que dois jogos chaves pro São Paulo ser campeão foi quando eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, eu acho que deu muita moral. E quando eliminou o Corinthians. Ali o ali São era um- Paulo é falou. difícil, é muito É difícil. muito difícil, porque você pegou Confronto os seus regional é dois muito maiores difícil. Os principais, rivais. É muito Vai. difícil. Seus dois maiores Concordo. rivais. Aí você vai pra uma final com o Flamengo Eu acho que completamente Mas eu acho que desfacelado. o jogo menos difícil do São Paulo foi contra o Flamengo. Então, é o que eu falar. Na minha O Flamengo ele tava desfacelado. Pra mim, o São Corinthians e Paulo ele Palmeiras foi sofreu mais complicado. contra o Corinthians do que contra o Flamengo. A Concordo. final foi contra o Corinthians. Concordo. E aí, aí eu acho que ele olhou assim e falou, mano, se eu ficar no São Paulo, talvez eu não consiga ter um bom trabalho. Novamente. Tipo, que nem no próprio Brasileirão, ele lutou pra não cair no finalzinho, ele tomou 5 do Palmeiras, tem Sim, que lembrar sim, disso. Foi. E aí, talvez ele falou, mano, será que eu vou conseguir mesmo manter essa... Porque assim, é legal quando você sai por cima. Pô, saiu Sim, campeão. Saiu. Eu vou sair, eu vou brigar pra não cair ano que vem. Mas vou... você, Yuri, ficaria ou sair? Cara, assim, pelo óbvio, eu acho que eu ficaria. Eu Ficaria. ficaria porque, assim, a promessa de um ano melhor, né? Pô, fui campeão, vou pra Libertadores. Certo. Vou tentar ganhar um título de novo. Vou tentar se imortalizar. Sim, né? acho que pela história dele, sim. E você, ficaria ou saía, Rogério? Não pensava duas vezes, ficaria. Não aceitaria o convite da seleção brasileira. Seleção, acho que foi mais um sonho mesmo, né? Na minha opinião. Foi mais um sonho dele. Um sonho que tá se tornando um pesadelo. É Né? isso aí.
Gente, uma votação rápida pra gente entrar em outro assunto. Vocês acham que ele tem vida longa na seleção? Eu acho que não. Não. Se ele cair agora na Copa América, já era. Eu acho que não. Acho que não fica, não. Eu vou de. Agora eu vou ser o do contra. Polêmico. Eu acho que o Brasil não vai trocar tão cedo de técnico. Acho que ainda vamos esperar para ver as eliminatórias como ele vai se sair. Entendeu? Pode estamos ser que ele bem ruim na eliminatória, classifique o Brasil e saia nesse trajeto. Ah, sim. Mas eu não vejo outro no Brasil nesse momento. Quem que vai? A não ser que a CBF queira colocar um nome que é muito forte lá dentro. Renato Gaúcho. Que sempre falam sobre ele, Sim. né? Mas nunca. Sempre falam, mas nunca chega num consenso Sim, também, é. né? Mas enfim. Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai falar assim. Já a gente vai falar do Corinthians. A gente vai falar do Palmeiras um pouquinho, né? Da boa fase do Palestra. Do time do Abel, de um time que dificilmente perde, de um time consistente, de um time que sabe jogar fora e dentro de casa, de um time que tem controle financeiro, de um time que tem uma presidenta, que, na minha opinião, a Leila é uma das melhores de todos os tempos. Entendeu? Eu acho que ela deveria dar aula para outros clubes. E aí, eu queria a opinião de vocês, cronistas, se o caminho dos clubes brasileiros tem que ser parecido com o do Palmeiras. Começa por você, Rogério. E pra mim, sim. E, que nem aconteceu com São Paulo. São Paulo começou a ganhar tudo, falou, vamos fazer igual São Paulo. E quem fez deu certo, né? E o Palmeiras acha que é a mesma coisa. Você acha que os clubes têm que seguir esse modelo Sim, do Palmeiras? sim, tem que seguir. De gestão. De gestão e profissionalismo acima de tudo. Fora que também pode melhorar, qualificar o futebol brasileiro, né? Sim. Fala você que é palestrino. Eu até falei com você naquele dia que a gente conversou sobre um pouquinho de futebol também. Essa questão, que nem ele falou agora. O São Paulo, por muitos anos, ele foi exemplo. Sim. Foi um dos primeiros clubes do Brasil a ter sócio-torcedor, programa de sócio-torcedor. Parece besteira, o Palmeiras começou com o programa de sócio em 2013. Verdade. Então, assim, em 2014, o Palmeiras ficou o ano inteiro sem patrocínio. Não teve patrocínio master na camisa. Viveu do dinheiro que tinha de renda de jogos e também O título retorno da Copa do Brasil, né? 2012, não foi isso? 2012. 2012, né? Aí 2014 passou o ano inteiro sem Foi, patrocinador. verdade. Tanto que tinha o Paulo Nobre que também ajudou, mas assim, o Palmeiras conseguiu começar a se tornar autossuficiente com essa questão de dinheiro de partidas, de dinheiro de sócio-torcedor. Então não depender só do patrocínio master. Então Concordo. você trabalha com isso, você trabalha com a questão de você ter um sócio-torcedor que funciona. Tanto que de 2015 pra cá, é todo ano um título, né? Sim. Ou então, 2, 3, né? E aí você tem o sócio-torcedor que funciona. Aí trabalhou a academia de futebol, né? O CT. Cara, o CT do Palmeiras é de primeiro mundo. E isso aí Sim. eu posso falar porque eu fui mesmo. Eu fui Concordo, lá dentro. concordo. Cara, é tudo assim que você olha e fala, mano, é aqui no Brasil É esse nível negócio. Europa. Você vê o negócio e fica besta, cara. Então, assim, trabalhou o CT. Aí, uma coisa que é muito legal que você falou também, da questão da categoria de base. Cara, hoje o Palmeiras se preocupa com um moleque de 13 anos, de O Palmeiras 12 não anos. tinha isso Nunca da teve. categoria de base. Cara, o último cara que o Palmeiras subiu foi o Wagner Love, velho. E olha que coisa Nunca legal. mais subiu ninguém. Depois Gabriel Jesus. E olha que Gabriel coisa Jesus legal. pra cá, olha o tanto que subiu. Você não vê uma coisa que tem que falar sobre o Palmeiras, né? Você não vê jogador do Palmeiras em polêmica, no noticiário, em bagunça. Você não tem uma notícia que vaze internamente. Sim. Você então não tem uma pressão de você ter que gerenciar e administrar determinadas situações. Ou seja, é uma empresa, é uma produtividade hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras. Entendeu? Diferente de outros clubes. Hoje mesmo, né, 2 meninos do Corinthians se acidentou, a gente vai falar já do Corinthians, dessa crise eterna. Mas você não vê polêmica com nada do Palmeiras. Aliás, só vê do Abel, né? Às vezes ele tá meio irritado, tá meio brabão lá e aí tal. a galera também pega no pé. Mas internamente o Palmeiras não tem problema, é isso? Sim. Sim, cara, hoje eu acho que a gestão do Palmeiras, desde o Paulo Nobre, acho que começa com o Paulo Nobre, que tem a reformulação. O Paulo Nobre é um cara que ele tem que ser lembrado sempre, porque ele Na minha concepção revolucionou. também é um dos melhores presidentes que eu vi Monstro. assim gerenciar um clube. Sim, aí o Gagliotti também. A Ele galera. colocou dinheiro do próprio bolso, né? Sim, Sim. o Paulo Nobre colocou de propósito. O Paulo Nobre fez essa reformulação, aí o Gagliotti continuou. Teve uma época que o Gagliotti teve umas coisas com a torcida pegava no pé dele, dizia que ele era fraco nos bastidores e tal, mas aí no final ele mostrou que realmente estava fazendo um bom trabalho, tanto que as 2 Libertadores foi na gestão do Gagliotti, né? e o acerto master do Gagliotti foi ter trazido o Abel, que foi uma aposta? Foi, mas trouxe. Então, assim, tem que pôr na conta dele. Então você põe o Gagliotti, aí você pega uma Leila que aproveitou, né, que surfou ali nessa boa administração Manteve e a só estrutura. manteve, e ela também já vinha junto, mesmo não sendo presidente, sendo patrocinadora. Então, assim, é o que você falou. Eu acho que o legal da Leila, assim, eu já critiquei muito a Leila também, não posso ser hipócrita, mas, assim, a Leila, em muitos momentos, ela colocou o Palmeiras acima de qualquer interesse. Então, isso que é interessante. Porque você coloca, assim, às vezes,
um jogador que você gosta mais, às vezes um interesse de alguma outra coisa, e aí fica esse conflito. Ela não, falou o seguinte, mano, é Palmeiras. Você quer? O Palmeiras é isso. Se você não quiser, então obrigado. Então, assim, quando ela coloca o Palmeiras acima dos outros interesses, que nem tem a galera que brinca com esse negócio, porque ela é patrocinadora e ao mesmo tempo ela é presidente. Mas, mano, tá tudo ali explicado. Tá tudo certo. Tá tudo explicado. Ela tá tudo certo. Tá tudo transparente. Tá E ela tudo ainda falou: se chegar alguém e pagar mais, demorou, vai ser patrocinador. Paga mais do que isso aqui e é isso. Então, ela declarou, acho que é o último ano dela, falou, né? Então. Ela mesma já deixou aberto isso. Então, assim, eu acho legal isso. Democrática. Essa questão dela colocar acima. Não, porque assim, tem muitos presidentes de outros clubes, até do Palmeiras mesmo, já tivemos presidentes que agiam pelos próprios interesses, entendeu? Não só no Palmeiras, né? Não coloca o clube acima de tudo. Então aí você vê, começa a acontecer isso aí, começa a acontecer essas loucuras, assim, notícias que você fala, não é possível que isso é um clube de futebol. Verdade, é surreal. Então, acho que nessa parte a gestão é muito interessante. Grande visão do Eury, fantástica a visão, perfeita. Sim. É o que eu penso também sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Qual que é a sua opinião? Vou até falar uma coisa, pegando o gancho do Eury. A maré é tão boa do Palmeiras, cadê o Mustafa? Ninguém nem lembra, Ninguém né? nem lembra mais do Mustafa. E ultimamente, o último rolo que deu com ele, que ele repassava uns ingressos também do cambismo ali. Isso eu não sabia. O Palmeiras hoje é um modelo de gestão que tem que ser seguido pela maioria dos clubes do Brasil. Sem clubismo, né? Sem clubismo. Palmeiras hoje é um modelo de gestão a ser seguido por Corinthians, por Santos, até mesmo pelo São Paulo, enfim. Se você quer crescer, tem que sigam-me os bons, né? Sim, então verdade. tem que seguir um grande modelo de gestão, que é o que o Palmeiras aplica hoje. Não aplica SAF, não é uma SAF, Sim, é um presidente / patrocinador, mas que busca recursos. E vocês mencionaram do Abel. O Abel às vezes cria uma polêmica. É proposital. Ele faz aquilo, ele puxa o foco pra ele, né? ele. Interessante. Entendeu? Muita Então gente ele fala tem isso essa mesmo. técnica para puxar o foco para ele, para blindar os jogadores, para blindar a diretoria, entendeu? Então ele consegue trazer toda aquela atenção para ele e acaba blindando o jogador, a diretoria, e assim o clube caminha. Você não vê polêmica, como você mesmo mencionou, não tem polêmica, ninguém fala de jogador, ninguém fala de diretoria, ninguém fala de nada. A última polêmica que teve foi o Dudu, que já foi estancado. Já passou rapidamente, né? Rapidamente, não fica proliferando, né? Só uma coisa pra eu explicar melhor, Sim. porque assim, a gente citou nomes aqui, então é bom a gente explicar. Essa questão do Mustafa Gran, eu falei, a última notícia que teve dele é que saiu uma notícia que tinham pessoas que repassavam ingressos que eram ligados ao Mustafa. Eu não sei se era do Mustafa, mas assim, vinha em nome dele. Por exemplo, tem um cara que revende ingresso, mas tá bom, vamos descobrir de onde que tá vindo esses ingressos. Eram ingressos que foram dados ao Mustafa. Então assim, a gente não sabe se o Mustafa pegou esses ingressos e deu pra alguém e essa pessoa quis revender, ou se ele tinha alguma coisa a ver com isso. Tô falando que de repente a gente fala uma coisa isso é sem verdade, prova, né? verdade. Então explicando que a última que eu me lembro do Mustafa foi isso. Mas depois nunca mais ninguém nem falou dele mesmo. Realmente... Não, eu até mencionei o Mustafa porque assim, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto Corinthians, mas a gente quando acaba lembrando dos clubes, a gente relembra das pessoas que fizeram mal lá atrás, né? O Mustafa, ele ficou odiado, ele então, caiu. Querendo ou não, o Mustafa Palmeiras. tem uma parcela de culpa muito grande nos insucessos do Palmeiras. Sim, né? sim. Então a gente acaba mencionando por isso. Eu falei porque eu falei, vai que eu taco uma notícia aí depois, o cara tá falando fake verdade. news aí, então foi o que a gente viu, mas é isso. Mas é a informação que a gente trabalha pautado, né? A gente vai aqui galgando as informações, garimpando. Eu quero a sua opinião, Rogério Custódio, grande cronista. Palmeiras chega forte nas competições? Chega. Pra disputar tudo? Chega. Mais um ano eles chegam forte, chegam pra disputar tudo. Com certeza. Ainda mais o que eles estão fazendo agora com a base. Você pode ver, todo jogador que vem da base já está entrando bem, né? Tá entrando bem. E nós estamos falando do negócio de copiar, né? Copiou o São Paulo. São Paulo era o rei da base. Verdade. Era o rei da base. Mudou um pouco as coisas, né? Sim. Tem que fazer isso aí, né? Que o Palmeiras está fazendo. Tem um Não rapaz, né, um nome lá, eu esqueci, não fugiu da memória, que é responsável por essa base, né? Que o Corinthians o João tirar. Paulo. O Corinthians João Paulo. tentou tirar esse rapaz aí agora. Ele veio na época do Paulo Nobre. O primeiro cara que ele contratou foi Diz ele. que é um cara fantástico na revelação de garotos, no acompanhamento da base. É o Então, coordenador da e o categoria Palmeiras de ele base. segue uma filosofia muito europeia, né? Que o modelo de jogar do time principal é o mesmo modelo da base. Então, quando o garoto sobe, ele não se assusta. Você falou um assunto interessante. Quem faz isso Perfeito. aqui na América do Sul, acho que muitos não sabem, a gente está trazendo essa informação, que a gente tem que estudar para poder estar falando, é o Independente Del Valle. O Independente Del Valle, desde a base até o time profissional, é o mesmo esquema tático. Então, quando o cara sai da base e chega no profissional, ele já sabe a função dele. Por isso que tem sido um time que tem incomodado muito os times brasileiros nas últimas competições. Sim. Não à toa, complicou o Palmeiras. Acho que foi a partida mais difícil do Palmeiras no ano. Sim. Por que da Supercopa contra o São Paulo não conta?
começo de temporada, aquela coisa toda e tal. Não conta. Eu acho que foi a partida mais difícil, mesmo o Palmeiras tendo ganho. O Independente Del Valle deu muito trabalho pro Palmeiras, né? E vem conquistando o título nos últimos anos, vem ganhando o título brasileiro, da Sul-Americana e tal. Até o Zubeldia tava lá, inclusive, né? Teve um trabalho muito interessante lá e tal, né? E quem tem esse esquema aí é o Independente Del Valle. Inclusive o número 10. Que agora vazou pra seleção equatoriana. A Isso. seleção equatoriana joga no mesmo esquema do Independente Del Valle. O número 10 tem 17 anos no Del Valle e é titular da seleção do Equador na Copa E América. olha, eu vou Ele arriscar. foi vendido também, né? Ele já Ele está foi negociado com o Chelsea. Então, e eu vou arriscar. É bom a Argentina abrir o olho com esse time do Equador, viu? É um time chato, tem posse de bola pior que o time da Colômbia. Eu acho que a Argentina vai ter que jogar um pouquinho de bola para vencer esse time do Equador, né? Na minha concepção. Né? Bom, encerrando as considerações finais, porque o Palmeiras não tem muito o que ser falado. O Palmeiras é o time que tá mandando na América do Sul. Né? Vai nadar de braçada por muitos anos, a não ser que aconteça alguma catástrofe de o Abel sair, alguma coisa, mas o Palmeiras já tem um padrão e um modelo pronto de jogo. Então eu acho que o Palmeiras ainda conquista pelo menos um título esse ano. É a minha visão, é a minha opinião, né? Diferentemente do Santos, que tá passando dificuldade enorme na Série B, e eu acho que vai ter muita dificuldade para subir, Euri. O começo do Santos na Série B foi animador, né? Começou bem, aí tava aparecendo aquela coisa mais tranquila. E de repente Eu também achei que ia arrasar também, Euri. Porque assim, foi pro Campeonato Paulista, chegou na final e deu muito trabalho pro Palmeiras. Ganhou na Vila o Foi primeiro chato jogo. o jogo, foi. E aí todo mundo fala, mas foi o primeiro jogo. Tudo bem, mas o Santos jogou direitinho o Campeonato Paulista, fez um bom Campeonato Paulista, foi pra final, brigou pelo título. E aí começou os primeiros jogos de Série B bem, ganhou, tranquilo, jogou sem torcida, mas ganhou. E aí tava aparecendo, já figurou na liderança. Vai destoar, né? Vai disparar, né? O Santos já subiu, tá tranquilo. De repente começou a aparecer os problemas que realmente tem, que jogador mais velho, alguns jogadores que estão um pouco fora do peso, o técnico que tem o mesmo jeito de jogar que não muda, que é o nosso amigo aqui, que é corintiano. Eles vão falar dele A já. história do Carille, que é um cara isso. é um cara bom, mas porém muito teimoso, não muda o jeito de jogar. E sabe que na Série B você tem que mudar, porque assim, é que nem meu amigo Gregório Santista sempre fala, que a gente também comenta sobre isso. Fala, cara, o Santos na Série B é o time a ser batido. Sim. É o objetivo, eu quero ganhar do Santos. Todo mundo vai querer tirar uma casquinha do Santos. Você não viu o cara do Amazonas lá tirando sarro? É verdade. Verdade. Ganhou do Santos e não sei o que, enchendo o saco. Então, assim, todo mundo vai querer tirar ponto dos caras. Aí você traz alguns jogadores meio duvidosos. Esse cara tá fora de forma, veio pro Santos e ganhando alto pra caramba. Um time de Série B que tem uma folha mais reduzida. Então, assim, o Santos tá começando a enfrentar A realidade, da Série B. realidade. Porque realmente, hoje, é uma frase clichê, mas falando aqui não tem mais bobo no futebol. Mas assim, mano, parecia que o Santos ia nadar de braçada, que ia ser um negócio fácil, e agora tá vendo que não. E a Série B teve time que por um ponto não subiu, cara. Você imagina, você ficar a Série B inteira na última rodada por um ponto você não subir, velho? Verdade. Inclusive, o último jogo com a Chapecoense, eles suaram, hein? Não sei se vocês acompanharam, estão sabendo de alguma coisa. Sim, Pelo menos que eu acompanhei, foi chatíssimo. No último minuto, assim, numa bola, no apagar Foi no das último minuto luzes, mesmo, o gol. eles ganharam e quase que eles ficaram com a Chapecoense, viu? Quase que eles ficaram com a Chapecoense. Olha, eu até acho que o Santos figura na Série A, mas vai ser, assim, na rabeira. Cara, é que assim, eu acho que hoje a Série B, ela tá um pouco mais... eu não diria fácil, porque fácil não é mesmo. Mas assim, você não precisa lutar pra ser campeão, você pode lutar pra ficar em quarto. Você entendeu? Sim. Então é onde você consegue falar, pô, se eu ganhar os jogos em casa, empatar fora, eu chego em quarto. Tipo isso, entendeu? Então assim, eu acho que dá pra trabalhar com essa realidade. Não é a realidade do tamanho do Santos, né? O Santos é um time que é pra ser campeão, Mas né? na minha opinião, não sei se vocês estão de acordo, comentaristas. Com o Carille, acho que o Santos não sobe. Eu acho que se não mudar o modelo de jogo, não vai não. Talvez o Carille nem fique, né? Porque... Inclusive, já é pauta pra vocês, corintianos, que a gente vai passar pra vocês. O Corinthians abriu conversa com ele. Sim. Na minha opinião, é um retrocesso. Por isso que eu falei. Mas eu acho Você que é corintiano, dá sua opinião depois aí. acho que ele Pra balança. mim é um retrocesso. Acho que ele balança. Quando Eu acho que ele balança. não permanece no Santos, não. Eu acho que ele é muito mais Na minha corintiano concepção, do que Né? santista. Bom, já falamos do Santos. Corinthians. Vamos falar do Corinthians agora um pouquinho também. Né? E depois a gente vai terminar com algumas pinceladas de alguns clubes. Sabemos que o Corinthians está numa crise terrível, tremenda, já prevista há muito tempo. Com patrocinadores que não existem, com um presidente mentiroso. Ele está servindo de testa de ferro para ambições maiores. Eu tenho informações seguras sobre isso. Não acredite no que esse presidente fala.
Mais um patrocínio fake está entrando no Corinthians, não é real. Porque teria que ter muito dinheiro para tampar o rombo que o Corinthians tem. Um time de massa, colossal, continental, uma das maiores torcidas do mundo, fanáticas, que comparece nos jogos. Democracia corintiana, quem lembra? O Corinthians sobreviveu à ditadura, sobreviveu à democracia, sobreviveu a tudo. Não está sobrevivendo aos seus presidentes ladrões. Você, corintiano aí, acha que isso está certo? E eu já falei que o caso do Corinthians também é espiritual. Veja só o que aconteceu com 2 atletas do Corinthians com um acidente de carro hoje. A coisa só piora. O atleta não tem sossego para jogar uma partida, a torcida tá toda hora dentro do estádio, isso não vai acabar bem. Uma cobrança que eu não acho que é exacerbada, mas poderia ser moderada. Uma equipe que você não tem um lateral que cruza uma bola direito, um volante de ligação, não tem uma jogada de um esquema tático, e nessa já foi Mano Menezes, e nessa já foi Carille, e nessa já foi Silvinho, e nessa já foi Vitor Pereira, o melhorzinho, hein? E olha que vocês criticaram o Vitor Pereira. Nessa já foi Luxemburgo. E agora é o tal do Ramon Dias, que ganhou uma Libertadores em 1979. Por favor, pode começar, Rodrigo. Eu acho que se a gente for falar do Corinthians, a gente vai precisar de uns 3, 4 programas. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue, né? De tanta coisa, de tanta bagunça. Bom, falando da nossa presidência, né, dos dirigentes, eu acho que, primeira coisa, Augusto Melo, a eleição ainda não acabou para você. Né? Lembrando que o Rodrigo, ele vive os bastidores do Corinthians. Viu? Acho que a eleição ainda não acabou para Augusto Melo, porque ele foi eleito aí em novembro, outubro, e ele continua sempre com o mesmo discurso, colocando a culpa no antecessor. Não, porque eles tiveram 16 anos aqui e não fizeram nada. Eu acho que você fez um conchavo errado, tá, para poder ocupar a cadeira que ocupa hoje, e aí tá pagando o preço. Né? Tá pagando o preço, porque teve que carregar um monte de gente incompetente do lado dele, como o senhor Rubão, que falou que acabou a farra, e nós estamos esperando a farra acabar até hoje, né? Então trouxe esses patrocínios aí que ninguém explica, caso de polícia, o Corinthians ganhou páginas policiais, saiu da página de esporte para a página policial, montou um elenco totalmente desgovernado, onde ele contrata Pedro Raul, onde ele contrata Mateuzinho, onde ele contrata uma leva de jogadores que, juntando todos, só um deu certo, que é o Ranieri. Ninguém me explica, Sim, com todo respeito, você pagar 2 milhões de reais para um Igor Coronado, que foi demorar meses para jogar e tá jogando agora e não diz para que veio. O time não tem um lateral esquerdo, que o Hugo, que joga titular, foi contratado pelo Duílio, pela gestão do Duílio, não foi nem pela gestão do Augusto Melo, que contratou o Palácios com um problema de cartilagem no joelho. Como é que o médico aprova um jogador desse no exame médico? Sabendo que ele tem um joelho crônico. É um cara que não vai ter recuperação mais no joelho. Ele não pode jogar mais bola. O Denilson parou por problemas no joelho. Então o cara contratou um cara com joelho crônico para jogar. Então aí ele fica prometendo, ao invés de chegar na imprensa e falar, ó, não vai dar, vamos precisar arrumar a casa, não vamos ganhar nada. Ele enche o torcedor de esperança. Não, aí mostra celular para torcedor. Que presidente é esse que vira, ó, nós estamos contratando, olha aqui meu celular, tá vindo patrocínio. E promete 4 reforços. Isso foi quatro reforços de pesos. Da onde ele vai tirar dinheiro? Não tem dinheiro. Aí hoje apresentou o CEO, o Fred, e o diretor financeiro Pedro, que é uma luz no fim do túnel. Aí acaba de apresentar um CEO e um diretor financeiro, surge a notícia. Mosquito e o outro rapaz da categoria de base pedindo a rescisão de contrato por falta de pagamento. O cara tá desde 2020 sem receber. 4 anos sem receber direito de imagem. Então, assim, o Corinthians tá um show de horror, não tem como. Não há esperança. A matemática ela é fria. Para ficar na Série A dos 24 jogos, ele tem que ganhar 12. Se em 13 ele ganhou 1. É uma situação bem complicada. Entendeu? Então, assim, vai ser corintiano, todos corintianos, assim como eu, mas enfim, os corintianos mais fanáticos, se apeguem na sua religião, vão rezar, porque assim, até dezembro vem muita coisa. E assim, é um movimento orquestrado, tá? Não adianta falar que não é. É um movimento orquestrado pela renovação e transparência, sim, tá? A gente sabe que... E tem dedo do Andrés, hein? Então, pela renovação, esses caras que ficaram 16 anos no poder, afundaram o clube, a dívida é mais de 1 bilhão, quase batendo 2 bilhões a dívida, entendeu? Um estádio que não se paga, que só paga juros, e que ninguém responde nada, e ninguém vai na imprensa, ninguém fala nada, a gente não sabe o que realmente acontece, né? Então, assim, corintiano, o que eu posso dizer pra você é que se prepare, porque vem muita coisa ruim. Eu já tô trabalhando a minha cabeça para um futuro rebaixamento. Eu já tô meio que já
sim, com as esperanças muito baixas. A gente mencionou de técnico, né? Vocês entraram na questão do Carille. Carille, para mim, concordo com vocês, é um retrocesso. Trazer o Carille hoje pro Corinthians é um retrocesso. Não conheço muito do Ramon Dias, mas sei que é um técnico que pegou o Vasco com 16 pontos no ano passado e salvou do rebaixamento. Então, talvez, dos males o menor. Por que não dá para trazer um técnico de nome? Na minha opinião, o técnico do Corinthians tinha que ser o Cuca. Eu Na minha também opinião. acho, concordo. É, Eu também acho. Eu acho que seria o Cuca. Mas tem todo o Augusto Melo nesse momento já se envolveu tanto em polêmica, já fez tanta coisa errada, que eu acho que ele não vai querer se indispor com a parte feminina do Corinthians, com aquelas pessoas que ainda estão julgando Foi o cara. ele que desligou o Cuca, foi, né? Não, o Cuca pediu A torcida demissão. mandou A ele torcida embora, né? mandou ele embora depois de um jogo de uma Feminina. classificação épica na Copa do Brasil contra o Remo, onde o Cássio me pegou 2 pênaltis e o Corinthians passou. O cara foi na coletiva e pediu demissão. Então, assim, eu traria o Cuca, mas eu acho que o Augusto Melo não vai comprar essa briga. Eu acho que vai ficar entre Ramon Dias e Carille. E o Carille, por ter muita influência lá dentro, sim, do Parque São Jorge, o empresário estava lá dentro no final de semana. Negociando. O empresário do Carille Eu tenho essa informação negociando. também. E aí, assim, vai ficar nessa divisão. Eu iria de Ramon Dias, eu acho que é um fato novo, pelo menos, né, entre os dois. E o clube não tem dinheiro. A informação que eu tive hoje, vendo aí um programa esportivo que eu não vou mencionar o nome, que o Carille pediu 1,5 milhão para ele e para a comissão. Não tá com essa bola toda, Você não. entendeu? hein? E ele ganha 500 Enfim, mil. minha opinião, né? Eles ganham 500 mil no Santos, pediu um salário de 1,5 milhão. O Corinthians não vai ter condições de pagar isso. Então, assim, dos males o menor, eu iria de Ramon Dias, mas lembrando, o problema é técnico, sim, mas não é só técnico, né? É como a gente estava conversando. O jogador já entra desmotivado, o jogador já entra preocupado, sabe? Se tem gente que não tá recebendo desde 2020, imagina como tá a cabeça desse E jogador. tem mais outra bomba, né? Agora vai ter que pagar a rescisão do Antônio Oliveira, né? Sim, o Antônio Agora vai Oliveira, ter que pagar a rescisão do português. desculpa. Que não é pouca, né? Mano Menezes, A rescisão do Antônio Mano, Oliveira, E vai tudo acumulando, vai rescisão, acumulando. tudo rescisão do Augusto. Luxemburgo. Mano Menezes, Antônio Oliveira, Matias Rojas, O 40 Rojas milhões. também, né? 40 milhões o clube foi acionado na FIFA. Então, assim, daqui a pouco vai sofrer um transfer ban e aí não contrata mais ninguém. Rogério, qual que é o critério para a contratação do Corinthians, assim, que você acha, assim? Porque uns jogadores que a gente nunca viu, nunca ouviu, agora chegou esse cara do Flamengo, de um Flamengo que estava em crise, porque esses caras que estão saindo do Flamengo e vindo pro Corinthians, não é da fase vencedora do Flamengo. É anterior a 2019, né? E o Matias Rojas, e os caras não param 2, 3 meses, a saída do Cássio pela porta dos fundos, e esse monte de jogador tá se desligando do Corinthians, eu acho que tem alguma coisa a mais aí. Qual que é a sua opinião? A opinião, o critério é que, assim, o Corinthians está devendo e é refém dos empresários, ó. Você tá me devendo, fica com esse jogador aqui, cara. Vai empurrando o jogador ruim pro Corinthians, vai empurrando. E como não tem dinheiro para negociar aí, vai pegando o que tem de ruim. Na sua opinião, vai aceitando que... Vai aceitando porque não tem opção. uma visão diferente. Não tem opção. Os jogadores bons não querem jogar no Corinthians, porque não paga. Verdade. Não paga. Concordo. Não paga. Então, ó, acho que até o empresário ajuda a pagar o jogador. Fala, vou ajudar a pagar, pelo menos tá aí jogando. Põe pra jogar. É o que eu acho. É o que eu acho, entendeu? Porque não tem... Eu falei da seleção que é sem esperança. O Corinthians é pior, cara. É pior ainda. Não tem esperança nenhuma. Não tem nem jogador pra montar um time. Não tem um time. Não tem um time Corinthians, não tem um time. Não tem um time. Cataram uns caras lá, colocaram no campo. Não tem um time. E uma O Romero pergunta. tá no Corinthians, cara. Concordo. E que também é um retrocesso. Agora, é muito estranho não ter ninguém da base no time de cima, Rogério. O que você acha? Não sobe ninguém da base do Corinthians. E isso, ó, os que sobem não ficam um mês, né? Você vê o Murilo? Não fica um mês. Aí venderam o Moscardo. Chegou esse novo volante no Corinthians, que é bom, né? O Bidon, né? Bidão, Breno Joga Bidon, bem, Breno sim, Bidon. joga bom. Joga Já bem. tem proposta. Não vai durar nada também. Já tem proposta. Ó, E o Corinthians pra não ele, vende, dinheiro, né? O Corinthians não vende, ele dá. Ele dá de graça, né? Ou faz rolo, alguma coisa que não é possível, cara. Que não é possível, irmão. É só o Corinthians que é assim. Todo mundo vende bem, menos o Corinthians. Menos o Corinthians. Vou dar um exemplo. O Estevão do Palmeiras e o Wesley do Corinthians. Ó, não... Tá ali, não tá ali? Tá ali. Tá ali. Olha a diferença de Inclusive, jogou valores. muito contra o Palmeiras, o Wesley, hein? Olha a diferença de Jogou, valor que eles jogou estão muito, comentando na jogou o melhor televisão. jogador do E o Corinthians. técnico vai tirar ele. Vai Ele tirar. foi o melhor Não, jogador foi do Corinthians impressionante isso aí. nesse jogo aí. O Danilo, que subiu, os únicos que são titular hoje, foi o Danilo que subiu. Mandaram o Danilo embora. O Danilo deu uma entrevista. Estão ouvindo, Corinthians? Olha, cronistas com notícias quentes, hein? O Danilo deu uma entrevista, pegando o gancho, muito impactante, onde ele disse que ele trabalhava com 23 garotos, já estava bom, chegaram mais 2, ficaram 25. Num belo dia, tinha 30 garotos.
E ele falou, não precisa mais. Tem muita gente, eu não consigo dar uma atenção quando tem muito garoto, porque eu não consigo avaliar. Eu não consigo ter tempo suficiente para avaliar os garotos. Não Sabe conseguem impor qualidade. o que aconteceu? O Danilo foi desligado. Ligado. Ó, E era um cara que tinha que ser promovido, na minha opinião. então, ó, um outro exemplo. Suposição. O Mosquito, cara. Tá certo, quando a gente tá devendo pro Mosquito, tá, mas o Mosquito, meu, chegar e falar que não quer ficar mais. Se fosse o Cássio. É o fim da Se picada. fosse o Cássio ou o Fagner, tudo bem, mas o Mosquito, cara, olha. Nem se firmou como Perdeu. ídolo, né? Verdade. Não, perdeu a moral. Não, cara. isso foi um absurdo. Perdeu, Inclusive, essa notícia foi agora à tarde, né? Essa Não, notícia Não, que e fala, fala, eu acho engraçado porque tem uns caras que estão putos com ele porque ele pediu pra sair. Mas que nem o Rodrigo falou, pô, o cara tá sem receber Sim, desde Desde 2020. É FGTS. Desde Não, 2020. imagina que legal você Consegue, trabalhar. né? Então, assim, Desde pensa você no seu trabalho, 4 você anos. fala assim, pô, você tá 4 anos trabalhando E e não não recebe. Aí o cara que tá Nossa. errado por querer sair. Então, assim, Não, pô, não é mas possível. não, né? não é tá errado. É assim pra você ver o nível que chegou o Corinthians. Ele Sim, podia não, chegar por isso é baixo, verdade. chegar lá e conversar entre eles lá, né? Foi Sim. o Corinthians, cara. É, então, tipo, Mesma perdeu coisa se fosse a o São moral, Paulo, né? se fosse o Flamengo, entendeu? Perdeu a moral. Os E caras assim, quando- estão chutando bode e não quer saber. Sim. Ó, no Palmeiras, se a pessoa se acontece no Palmeiras, não vai vazar. No São Paulo, não vai vazar. Entendeu? No Flamengo, não vai vazar. Mas no Corinthians vaza, porque os perdeu a moral, cara. Perdeu a moral. É, isso é Fala fato. nesse sentido, né? Isso é fato. O Perdeu a Corinthians moral. não sai Mas é das porque eu páginas, digo né? que nas Verdade. redes sociais tem uma galera que tá massacrando ele. Não, porque ele não, quis não, sair, não. entendeu? É, tem um pessoal que tem Que corintiano não honra a que camisa. estão achando Não, ruim, não. achando ruim porque ele quis sair. Cara, Não, não sacanagem, o cara tá todo Eu esse vou tempo. pegar outro gancho. Dentro disso que vocês falaram, que no Corinthians vaza. Gente, quem acompanha sabe. Tem setorista do Corinthians que foi almoçar com o seu André Sanches. Aí, ó. Então não preciso falar mais nada. Ah, eu concordo. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muita gente do André Sanches dentro do Corinthians ainda. Ou o Corinthians, na minha opinião, refunda, abre uma SAF. Se continuar do jeito que tá, eu não sei que rumo vai tomar o Corinthians. Um time gigante, enorme, tradicional, com todos os títulos disponíveis ganho dentro do futebol mundial, se acabando com esse bando de gente incompetente que já está instalado durante anos. Eu recebi uma informação que tem jogador aí de 2014, 2013 que não recebe. E tá recebendo ainda. É isso, Sim. Rogério? Acordo. Acordo judicial? Acordo judicial. Meu Isso Deus aí, do céu. você vê. Isso é muito Estamos esperando até agora. A semana. Jackson. Jackson é um. O rapaz da base também fez isso aí que o Mosquito acabou de fazer também. Sim, sim. Olha, é sim, novo. Isso aí, Não, agora não, que eu não não parou, acredito que tá todo esse tempo sem receber que nem o Mosquito. não, ele teve poucas oportunidades E com o no- Antônio e no Oliveira, meio ele do entrou caminho contra o São Paulo, pra cá, fez um gol e pediu não pra jogou sair mais. de- Pediu e pra no sair meio do mais. caminho pra Arthur cá, Souza, lembrei. Arthur Souza. E no meio do caminho pra cá a gente recebeu a informação que mais 2 se desligaram. Alguma coisa está acontecendo de estranho. É isso que a gente vai apurar. A gente vai procurar ter essas informações com maior credibilidade pra gente poder estar trazendo. E assim, olha, eu vou falar um absurdo aqui, tá? Possa ser que eu esteja falando um absurdo. Depois eu vou dar uma pincelada pro Eury pra gente falar do São Paulo um pouquinho também, né? São Paulo tá tudo tranquilo também, mas a gente vai dar uma pincelada aí. Eu acho que o Corinthians ainda consegue trazer algum tipo de trabalho nas Copas. No Brasileiro, luta pra não cair. Foi o que eu falei também. Eu acho que o mata-mata ele é diferente dos pontos corridos. Tem a questão sorte, tem fator casa, peso de camisa. Então, assim, nas Copas, Na Sul-Americana, de acho que vai repente longe. você consegue chegar. E que nem, por exemplo, o Fluminense mesmo. Ele tá lutando para não cair, mas ele tá classificado para as oitavas da Libertadores. Então, assim, quem garante pra gente que de repente eles não estão focando ali? Assim como o Fortaleza fez várias vezes de focar nas Copas. Porque assim, se você foca na Copa, você sabe que você tem um jogo que você pode, num empate, levar pros pênaltis e se classificar. Então eu acho que o caminho costuma É melhor ser- arriscar as Copas. Né? se você consegue arriscar, tentar ganhar alguma coisa. O que não pode é esquecer completamente o Brasileirão. Mas é o que você falou. E até o próprio Rodrigo trouxe números. Que ele falou, matemática é fria. Tem que ganhar, velho. Então assim, se não ganhar, a realidade é essa. É lutar embaixo. E o problema agora é a pressão, né? Porque a torcida tá em cima. Com certeza. Quando O jogador não a pode mais perna almoçar. pesa, né? Né? Quando O você jogador tá não pode mais rebaixamento. almoçar e jantar em paz na rua. Tá essa guerra política. Então o futuro é obscuro pro Corinthians. Mas eu, né, posso estar enganado, a gente pode se enganar. Mas eu arrisco que eu acho que nas Copas pode dar algum tipo de trabalho com preferência para Sul-Americana. Né? E a gente vai ver como é que vai ficando. Né, no próximo programa a gente vai trazer mais novidades do Corinthians. Que é como eu falo, a gente tem muita coisa para falar. Né, não vai dar para falar hoje que, né, temos horários a cumprir, né? E o do São Paulo é uma questão até muito simples. Você falou do Fluminense, eu quero ver como o Fluminense vai fazer com esse monte de veterano que o Diniz deixou lá. Rogério. Ferrou. Porque o esquema do Diniz é de aproximação, De abraçar todos. certo? Então, um jogador veterano consegue jogar sob o esquema do Diniz. Com esse monte de veterano,
dificilmente o Fluminense escapa do rebaixamento. É a minha concepção. Eu não acho que escapa. Você acha que o Mano Menezes não consegue arrumar a casa? É outro retrocesso. Ele Olha chegou- só o que ele fez com o Corinthians. Ele já chegou assim meio polêmico na entrevista hoje da Ele coletiva dele. Que conseguiu. disse- Ele é o início da crise do Corinthians. Porque o Luxemburgo deixou o Corinthians numa semifinal. Sim, Com tudo, Sim. o Luxemburgo deixou o Corinthians numa semifinal. sim. O Mano Menezes, ele chegou assim, a entrevista um pouquinho feliz, onde ele disse que ele tem o único titular garantido com ele é o André, volante, e que o resto ele ia decidir. Olha isso. Então aí você Ele já chega perdendo o elenco, né? perdendo o elenco. Um novo, né? Entendeu? Já Não, chega causando. Acho que um pouco- E outro já que não. detalhe, o Mano Menezes ele não dura 6 meses no Fluminense. Não. Não acho que não dura. Na minha concepção. Eu acho É o tempo que ele tem pra Como- E outro, ele vai estar enfrentando o Flamengo toda hora. Sim. Que é um time que, Vai aguentar. mal ou bem, não tem como. Na minha concepção. É, cara. Não tem como. Então eu acho que o Fluminense, assim, ele pode avançar nas Copas, mas vai ter muita dificuldade no Brasileiro. Porque é um campeonato constante. Você sai de um frio extremo para um calor extremo. Ah, e você tem um monte de jogador também. Entendeu? E um monte de jogador chumbado, É. recalchutado, que não tá numa forma legal. Né? Eles jogam a vida toda na Europa e vêm se aposentar aqui, que é o Brasil. Clubes do Brasil, parem com essa coisa de pagar salários astronômicos para velhos. Vocês parem com essa coisa, ou vocês vão se afundar. Parem com isso, invista na sua base, vocês vão ganhar muito mais. Tá? Mas vamos lá. São Paulo do Zubeldia, onde você acha que chega? Cara, eu acho que o São Paulo Acertou o técnico? acertou. Só que eu, assim, aí eu vou falar que talvez as pessoas ficam bravas comigo. Eu não acho que ele seja tudo isso. Porque quando ele chegou, ele pegou uma sequência legal de jogos no São Paulo. Aí rolou um oba-oba, ele virou um cara meio pop. Ele parece o Augustinho. Sim, ele verdade. parece com o Vladimir Brista. Cara, a Globo fez uma matéria especial só pra falar com quem ele parecia. Então virou uma coisa meio pop. E em alguns momentos a gente começou a perceber o São Paulo jogando estranho. E aí começou a falar, apareceu algumas realidades que o próprio Carpini enfrentou. E aí depois começaram a voltar com o Zubeldia. Então assim, eu acho que o Zubeldia é um cara mais mais trabalhado taticamente do que o Carpini, por exemplo. Então assim, ele vai Concordo. saber usar os jogadores que ele tem. Então assim, de novo, o São Paulo sempre foi muito copeiro. Então realmente eu acho que o São Paulo pode dar mais trabalho nas Copas do que no Brasileirão, mas até então no Brasileirão também Tá em cima, brigando né? em cima. Exatamente isso. Mas o surpreendente. que a gente sente, por exemplo, assim, o São Paulo assusta nesse sentido, por exemplo, assim, você pega o São Paulo jogando bem e de repente perde pro Cuiabá em casa. São Paulo tem essas Você oscilações. não pode perder um jogo em casa para um time como o Cuiabá. Desculpa, não dá. É obrigação ganhar em casa. Então, assim, eu acho que em alguns momentos, talvez ele vai chegar um momento que o Zubeldia vai ter que escolher. Ele não vai conseguir brigar no Brasileirão Administrar e todos nas os Copas. campeonatos. Porque não tem elenco. O Banco de São Paulo, ele tem essa deficiência. Então, assim, quando o São Paulo for para as cabeças, vai chegar um momento que vai afunilar. Vai falar, mano, ou a gente briga em cima no Brasileirão, ou a gente foca nas A Copas. exemplo do ano passado. Entendeu? Então, assim, Correto. você vai ter que focar ali. Então, eu acho que nesse sentido, talvez o Zubeldia já começa a entender isso. Então, assim, eu acho que sim, o São Paulo vem perigoso esse ano. Não é aquele São Paulo, o ano passado, fraquinho, que lutou para não cair em alguns momentos, que ficou aquele negócio, aí melhorou na Copa do Brasil. Esse ano você vê que o São Paulo tá mais consistente. Então, assim, Tem um elenco melhor também. tem um né? elenco Tem melhor. também. e o Zubeldia tá sabendo trabalhar. Então, eu não sei como é que tá a situação do Rames, se ele já saiu mesmo. ou se- Ainda não. Então, assim, Tem eu que- acho que, por exemplo, você pega o Rames agora jogando bem na Sul-Americana, por que não tentar o Rames de novo? Concordo. Por que não tentar reciclar ele? Falar, mano, e aí, Rames, como que você consegue jogar aqui? Que nem a gente falou do Soares, cara. Pô, você tem um Soares que falou, ó, cara, gramado sintético eu não vou jogar, porque meu joelho vai zoar. Então, assim, pô, Rames, como que dá pra você jogar? Cara, eu acho que você deveria perguntar isso pra um jogador que você tem, Olha cara, o que ele fez com o de Brasil. seleção, cara. Olha o que ele fez com Um o jogador de seleção, você não pode simplesmente falar, ele não quer jogar do meu jeito, eu não vou colocar ele pra jogar. Ele não quer fazer marcação, eu não vou colocar. Não, cara, como que dá pra você jogar aqui? Verdade. Entendeu? Cara, porque assim, não dá pra você se dar o luxo de perder um jogador assim. Então talvez se você traz ele de volta, conversa, tenta entender o melhor jeito, eu acho que São Paulo só tem a ganhar. Então, eu Você acha acredito. que chega Eu na acho que competição ele pra chega disputar? mais, Pra mais disputar. nas cabeças nas Copas do que no Brasileirão. Mas, E você, o que você acha? Onde que o Zubeldia pode levar esse time de São Eu Paulo? acho que o São Paulo tá bem com ele. Perdeu porque é normal, faz parte, né? Alguma hora vai ter que perder, né? E ele tá se adaptando ainda. Vai só melhorar. Na minha opinião, no modo de ver que tô vendo o São Paulo jogando, vai cada vez melhorar mais. E pegou um time difícil que é do Bahia, né? Pô, meu. Esse time Sim, do o Rogério Bahia Ceni é vai chato. chegar longe, hein? ele tirou ponto do Bahia que tava pontuando bem. Voando, né? Mano, Então você acha que o São Paulo chega nas competições também? eu acho. Pra disputar, pode não ganhar, Sim. mas chega.
Chega. Entre os 4 melhores do Brasil aqui, o São Paulo tá ali, ó, na briga. E eu acho que chega até sem pensão, Eury e Rodrigo, já vou te passar a palavra, porque, querendo ou não, já pegou uma taça esse ano, né? Pegou, Não tá. pegou em cima de qualquer time. Não. Só o melhor time da América do Sul, na minha opinião. Se vocês quiserem criticar, tudo bem. Na minha opinião, o Palmeiras ainda é o melhor time da América do Sul. Sim. Aqui é sem clubismo, a gente Eu, tem que ser realista. você falou do né? peso de camisa também, cara. O São A Paulo, gente tem que ser realista, né? ele tem um peso de camisa. Sim. São Paulo é copeiro. São Paulo tem 3 Libertadores, cara. Então, assim, não é qualquer time. Se você chegar na Libertadores, você pega um São Paulo. Ah, mas o São Paulo tava mal. Mano, mas aí são 2 jogos, a fase é outra, é diferente. Então, assim, nesse sentido, a camisa também pesa um pouco. Lógico, a camisa não vai ganhar o jogo. Mas você vai ter uma visão A diferente. atmosfera, Morumbi, torcida, aquela coisa Lucas, toda, né? Caleri, tudo O, junto. E Lu- também- o Lucas também- bem também, o Lucas deita. É verdade. E Entendeu? também sem peso, porque tá vindo de 2 conquistas, tá um pouquinho mais leve também, né? Já não tem muita aquela pressão. o né, de ambiente do São precisa Paulo hoje ganhar é um mais título, tranquilo. né? É mais verdade, tranquilo. verdade. Eu costumo dizer que o Flamengo, em especial o Palmeiras e o Corinthians, valorizaram muito essa volta do São Paulo para as cabeças. Porque são 3 grandes clubes. E eu não me lembro dos últimos tempos alguém ganhar de Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Pois É muito difícil. É o que eu É falei, quase né? impossível. Ainda mais na fase que esses times O né, São Paulo só pegou pedreiro e passou. frequentam, né? O Isso que você tem pra falar? O que você acha do Zubeldia do São Paulo? Vou falar uma coisa que talvez vocês, não sei se passaram pela cabeça de vocês, mas tem 2 pessoas muito importantes nesse processo de melhora do São Paulo. Muricy Ramalho e Milton Cruz, voltando Perfeito. a trabalhar no São O Paulo. o Que Milton são Cruz, São Paulinos de surpreendente. verdade. né? Quando ele dirige o time, o São Paulo vai muito bem, cara. Sim. Eu acho que é um cara que estudou, na minha opinião, né? Milton Cruz é um braço direito, aí o pessoal fala que ele é muito bom de bastidor, que conhece os jogadores, Ele é alto, conhece a eu acho forma. que ele é alma, né? E, então, assim, São Paulo. eu acho que a melhora do São Paulo passa muito pelas mãos desses 2 caras. Acho que se o Zubeldia ouvir muito o Milton Cruz, o sucesso é garantido dele. Acho também que ele teve alguns tropeços, muito porque ele tem um lado um pouquinho teimoso, ele tem um pouquinho de lado de teimoso, e aí ficou evidente que ele soltou a teimosia quando ele ouviu uma galera e colocou o Ferreirinha. O Ferreirinha tem sido um grande destaque. Tem jogado muito Entendeu? bem. Concordo. Ótima Então contratação. ele dá uma amplitude maior para os pontas, Eu para acho que que os das pontas contratações possam foi jogar. Agora é melhor. E aí o lateral esquerdo tem a parceria ali do Ferreirinha, assim, passando, quebrando linhas. Por que acontece? O jogo de São Paulo fica muito congestionado quando se sobrecarrega no Lucas. Entendeu? Sim. E aí o Lucas pega, tem aquela jogada do 1 contra 1, sai driblando, e o adversário consegue, às vezes, Já é neutralizar. uma jogada meio manjada, às Não vezes, dá também, pra né? fazer toda hora Então, no isso, jogo né? contra o Verdade. Bahia, eu assisti, E a ele jogou idade com também. 4 atacantes. Ele jogou com o Lucas, Ferreirinha, Luciano e Caleri. Então ele se deu o luxo de jogar com 4 jogadores. Aí um papel importante de um cara que a gente estava mencionando aqui nos bastidores, do volante Alisson. Que é muitas vezes. Hoje, na minha opinião, o melhor jogador do São Paulo. Que é muitas vezes esquecido, mas que tá segurando lá o piano Ele para joga que esses direito. 4 Deveria estar na possam seleção, brilhar. na minha opinião. Joga direitinho, Ali. Você Com esse, entendeu? a Meba que tá jogando aí, Com certeza. Então, assim, o Zubeldia vem se destacando nesse sentido, né? Conseguiu ajeitar o time, encontrar uns 11 titulares, aí uma posição para o Luciano, trouxe o Luciano mais para trás para armar, né? Que ele tem um poder de definição muito bom, mas ele armando, ele também funciona. E assim, o que eu acho do São Paulo? Tem um campeonato que tá me martelando que eu acho que o São Paulo vai chegar. Na Libertadores. Sim. Eu acho que o São Paulo eu briga dessa muito observação, né? forte na Libertadores. Na Copa Tem do o Palmeiras Brasil, não pelo sei. caminho, né? Meio complicado, né? Mas vamos ver, né? Eu acho que vai se ser o Palmeiras passar e o São Paulo passar, é Palmeiras e São Eu Paulo. acho que é o duelo que vai definir muita Eu, coisa. eu não acho que o Botafogo vai fazer frente pro Palmeiras. Tem toda essa questão do John Textor aí e tal, mas não sei. É, e tem a raiva Só do se ano tiver passado. uma armação, uma maracutaia. Bastidor, esse jogo Então, pode tal ser um de bastidor. bet agora, né? Não sei o que bet nos bastidores do futebol brasileiro, que você não sabe mais o que é partida real e partida comprada, né? Então é complicado, mas a gente vai deixar para um outro Vou programa. deixar até um parênteses. Eu sei que é Sim. no próximo programa, vou deixar um parênteses. Quem assistiu o jogo Novo Horizontino e Sport, Esse eu não vi. depois assistam. Com 2 minutos de jogo, sai jogando o Sport, o cara recua a bola, o goleiro tá na outra ponta e sai o gol. É, lamentável. Vou deixar no ar para um próximo Vamos programa. pesquisar. A gente tá aqui na reta final para dar as considerações finais. Inter e Grêmio, vocês acham que chegam na onde? Cara, eu vejo o Inter um pouco mais consciente e pronto do que o Grêmio. O Grêmio tá meio complicado a situação. Mas você acha que o Grêmio sai de lá de baixo? Eu acho que sai, cara. Sai, né? O Grêmio tem time Sai. pra isso. Acho que é só esse começo de campeonato, toda essa situação que aconteceu também das tragédias lá, isso também afetou um pouco. Eu acho que deveria manter o Renato Mas Gaúcho. tem que sim, manter tá o muito Renato oba-oba, Gaúcho. tem que porque manter o eu tô Renato querendo Gaúcho. aquele tiro, Eu mas acho ele bom. Eu acho que tem que manter o Renato Gaúcho. O Grêmio tem time pra ficar. Eu Ele acho é que bom de grupo, ele é bom de não vestiário. briga, não briga na zona, não. O que você acha da É o- dupla Grenal? O Grêmio acho que sai também.
E tá interessado no Davidson, né? Fiquei sabendo esses dias. Eu acho que tá quase fechado. Tá fechado? Tá quase fechado. Acho que Em sai- breve a gente vai trazer novidades. E é sobre capaz o Inter de vai ele estar um ir pouco bem lá. melhor. Viu? E o Davidson pro Grêmio vai ser um Ele grande vai cair reforço, que nem né? uma luva. É. Não Vai vai? cair como uma luva. Vai. Desculpa até que eu vou falar aqui. Se eu fosse Palmeiras, eu não tinha dispensado o Davidson, não. Ele é bom pra causar uma confusão Eu no campo. prefiro ele do que o... É uma das coisas que eu mais tenho saudade. Miguel Beck. Eu, se eu fosse o Palmeiras, não tinha dispensado. Eu Mas, prefiro o Davidson. e o que você acha da luva aquele Grenal? Acho que o Inter tá um pouquinho mais estruturado, o trabalho do Cudê tá um pouquinho mais sólido, tem peças muito boas, porém vai ser cobrado por isso. Por ter um grande elenco, Sim, vai ser o cobrado Cudê- por isso. verdade. Entendeu? O Grêmio, eu vejo assim, os dois principais jogadores do Grêmio não estão jogando. Diego Costa machucou, tá fora. Soteldo tá com a seleção da Venezuela. Isso tá pesando muito pro Grêmio. Mas o Grêmio dificilmente vai ser Vai rebaixado. sair, né? Eu acho Vai que ele sai sair. dessa situação. O Flamengo do Tite. Agora melhorou muito, né? Agora ele entendeu. Olha, eu vou falar uma parada que é o seguinte, só pra gente fechar aqui a rodada. Se o Palmeiras ou o Flamengo jogasse com a Colômbia, ontem ganhava. Verdade. Verdade. Do Flamengo eu tenho apenas uma ressalva. Ganhava da Colômbia. Ganhava. Eu acho, opinião, eu sempre falo isso, o Flamengo tem muito material humano pelo que ele apresenta em campo. Eu ainda insisto nisso. Eu acho que o Tite não conseguiu ainda extrair o melhor do Flamengo ainda pelo material que ele tem nas mãos. É uma opinião. Ele tem o elenco nas mãos, mas eu acho que ele pode apresentar um melhor. Porque, veja bem, o elenco que o Flamengo tem e o Bruno Henrique ainda é titular desde 2019. Não perde Então ele não titularidade, consegue verdade. trazer algo novo, entendeu? Sim. O Na Flamengo minha- ele vai se manter mais em cima pela falta de capacidade dos times que estão abaixo E pelo poder do de que investimento. pela própria competência. Já é diferente do Palmeiras, que vai ficar ali trafegando, na hora da decisão chega. Sim. É sempre assim, ele fica ali naquela zona, mas na hora da decisão chega. Eu acho que o Flamengo ele vai se manter no alto pela falta de competência de outros times, porque, por exemplo, o Atlético Mineiro oscila muito. Mas, Agora, um time que a gente tem que prestar atenção é o Red Bull. Esse vai tirar pontos dos Muito. times. O muito. que você acha, Rogério? O Flamengo é que nem o Tite, né? É uma conversa mole, né? Só fica naquela conversa mole dele lá, acho que não vai ser campeão, não. Na Palestrinha. minha opinião. Você acha que vai oscilar também? Eu acho que vai oscilar, vai oscilar. Vai oscilar porque não joga no ataque também, né? Fica só ali atrás, ali naquele toque ali atrás, aí de vez em quando sai, eu não... E dentro do que você falou, só pra. E tem material dando pra se Tem, extrair, né? tem. Seria tem o lá Red atacante. Bull Bragantino, a nossa LDU brasileira? O Praticamente. nosso Del Valle? Porque é um time padronizado, não tem pressão, salário em dia, E revela jogadores? revela jogador, Vende joga bem jogador. fora, joga E bem vende. dentro. Vende bem. Vende Entendeu? bem. Vende bem, então eu acho que é um time que vai ficar ali na cabeça. Eu acho que nos próximos 3, 4 anos é um time para ganhar 1 ou 2 títulos. Entendeu? Coroando essa questão do Red Bull, né? Porque engana-se você que as marcas não vêm para ganhar título, elas vêm para ganhar título. Então eu acho que o Red Bull vai chegar forte também. E o Flamengo do Tite é como o cronista Rogério falou, eu acho que também vai ficar oscilando. Eu ainda creio que ganhe título, mas vai ser mais pelo erro dos outros do que o Sim. próprio mérito dos jogadores. Entendeu? Porque, querendo ou não, tem muita gente ali dentro do Flamengo também que tá meio preguiçosa, não está aquém do potencial. Eu acho que o Tite ainda não conseguiu extrair o potencial desses caras do Flamengo. Não. Sim. Você tem um meio-campo com Dela Cruz e Arrascaeta, Oh, que é melhor que isso. E Não, não meio tá de campo de conseguindo. seleção, já qualquer lugar do mundo, né? Seleção uruguaia. O meio-campo Exato. titular da seleção uruguaia. E não tá conseguindo apresentar. As vitórias do Flamengo têm sido 1-0, 2-1, 1-1. Perdeu pro Juventude. Sim. Perdeu pro Juventude. Concordo. meu, já viu o É Corinthians ser eliminado invicto no Corinthians várias vezes com o Tite, hein? Sim. Verdade. É bom. A gente vai chegando aqui na reta final do primeiro programa da estreia do Arena Pai Kleber Esportes com os cronistas Rodrigo Atração, Rogério Custódio, Eero Benevento. A gente espera ver vocês em próximas oportunidades. É a nossa estreia, estreamos com o pé direito. Comentamos aquilo que está dentro da nossa capacidade esportiva e cronista de poder avaliar um pouco do futebol brasileiro. E eu vou deixar uma dica e uma deixa para o próximo programa. Treinadores, tá? Treinadores, façam cursos, estudem e ajudem a sua base a chutar, a cruzar, a cabecear, a dar passes, a correr certo. Não pegar a bola, abaixar a cabeça e sair correndo sem saber o que está fazendo dentro de campo. Porque está muito triste e sofrível ver o que o Brasil está produzindo como jogador. A gente não está figurando nem entre as principais seleções do mundo. Estamos ainda dependentes do Neymar e eu acho que dificilmente vai vir algum jogador que se destaque como ele. A não ser que venha um técnico estrangeiro e mude a nossa realidade de futebol, não vejo esperança para o futebol brasileiro, pelo menos nos próximos tempos. A gente promete voltar numa próxima oportunidade e a gente espera vocês. Até a próxima, gente. Valeu, galera.